vim para cá cedinho hoje para me encontrar com ela. E se somar, a gente já deve ter conversado umas 4 horas, né, Heloísa? Sobre tudo, Muito, menos bastante. o livro. Sobre a vida, sobre tudo. É uma pessoa encantadora, uma pessoa absolutamente encantadora. Eu hoje saí daqui de manhã encantada com ela. Então, é um prazer apresentar essa mulher que decidiu viver um roteiro de vida absolutamente não convencional. E a primeira viagem que ela fez é engraçado, porque a gente pensa assim, eu estou pensando em ir a Belo Horizonte um final de semana, ou passar 10 dias no Rio, estou tão preocupada com a viagem, né? Vou planejar, né? Vou planejar, né, um fim de semana em Belo Horizonte, uma ida ao Rio. Ela e o marido decidiram fazer uma viagem de 10 anos, velejando, né? E não pararam de viajar, e esses relatos estão nos livros dela. E o livro que a gente... que será o tema, em tese, seria o tema central dessa entrevista, desse bate-papo, mas que a gente tem tanta coisa para falar. Esse livro, que é um sucesso absoluto, Pequeno Segredo, a lição da vida de Cat, a lição de vida de Cat para a família Schurman. Esse livro é um livro que é esse que eu só consegui pegar agora, porque a Heloísa trouxe, mas eu ainda não li, e sei que é um livro de arrepiar, que é um livro emocionante, mas li outro livro dela. São relatos que a gente começa e não quer parar. E como o nosso tempo aqui é curto, eu queria pedir a Heloísa, então, para começar contando a história desse começo, do seu encontro com o mar. Porque a curiosidade que eu tenho, Heloísa, é o seguinte: você era uma professora de inglês, seu marido um economista, e, de repente, vocês... Não é de repente, porque durou 10 anos o planejamento, mas vocês resolvem morar num barco e ter o mundo como CEP, né? A Heloísa, diante dessa decisão, era uma pessoa mais convencional ou já não era convencional? Eu já não era convencional. E até deve-se ao fato da minha criação, porque minha mãe ficou viúva, foi visitar um meu irmão mais velho que se formou nos Estados Unidos, e lá conheceu um americano e se namoraram e decidiu se mudar para os Estados Unidos. Então, ela catou as 2 filhas do Rio de Janeiro, meus irmãos todos já estavam cursando faculdade, e, adolescente, nós nos mudamos para Nova York. Então, já não era uma vida assim tradicional. Dificilmente alguém faria, naquela época, o que minha mãe fez. E nós mudamos a nossa vida. Então, eu já comecei aí uma vida não tão tradicional. Mas depois veio, quer dizer, você era professora de inglês, conheceu o seu futuro marido. Conta para a gente um pouquinho como é que foi esse encontro com ele, a decisão de se mudar para Florianópolis e depois o barco. Eu morava em Nova York, estava estudando ainda, fazia um curso para ensinar inglês e como segunda língua, e minha irmã voltou ao Brasil, casou com um brasileiro, e ela estava esperando neném, teve uma gravidez de risco, e ela trabalhava na escola, que era a escola do Vilfredo, ele tinha uma escola de inglês. E ela veio e me pediu, e eu tirei as férias, voltei para o Brasil, tirei 6 meses, e me apaixonei pelo Vilfredo. Cheguei lá, olhei aquele alemão Schurman, sabe, assim, todo bonitão, com os olhos verdes, e acabei de me apaixonar por ele. E voltei para terminar meu curso, aí voltei para Florianópolis, e aí tudo se desenvolveu. Eu comecei a trabalhar na escola e acabei ficando com a escola enquanto ele foi trabalhar na área dele de economia. Então, foi assim o início da nossa vida. E como é que foi o início do sonho de velejar? Vocês já casados, com filhos, a viagem a St. Thomas, como é que foi? Nós nunca tínhamos entrado num barco, apesar de que eu sou carioca, eu saí cedo do Rio de Janeiro, quer dizer, adorava o mar, pegava jacaré quando era pequena, aquelas coisas de beira de praia, mas nunca no mar. E Vilfredo também, morava em Florianópolis, mas assim, o aspecto mar não tinha nenhum. Quando nós tivemos o nosso segundo filho, David, mamãe nos deu de presente uma semana em St. Thomas. Disse, eu fico com as crianças e vocês vão passar umas férias. Aí passamos 3 dias, demos uma volta na praia e tal, e um dia vimos passar um barco que dizia assim, day charter, né? Um passeio diário, $10. Aí contamos os trocadinhos, disse, esse dinheiro vai dar. E vamos. Bom, quando o barco começou a navegar, ele saiu ao motor, né, da marina e chegou no meio do mar,
desligou o motor, levantaram as velas e, de repente, foi um momento mágico, porque o barco navegando, só com aquele barulhinho das ondas do mar, o vento batendo, eu olhei para ele, sabe, foi assim, um novo amor. Eu disse, nossa, que coisa mais linda, não só entre ele e eu, mas entre ele e eu e o mar. Nós dois ali nos apaixonamos novamente e pelo mar. Eu acredito que tinha uma sereia, na realidade, que estava ali cantando uma canção para nós. E aí, Heloísa, naquele momento vocês decidiram que sairiam velejando? Como é que foi? Olha, voltamos do passeio, que era um passeio de dia inteiro, e só falávamos nisso. Nossa, que legal, a gente mora em Florianópolis, 42 praias, mora no centro, num apartamento. Já imaginou que legal se a gente pudesse aprender a velejar? E no último dia, Vilfredo e eu, assim, sentado, olhando aqueles barcos todos, os veleiros, ele disse, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. E ali nós selamos a nossa promessa. Primeira coisa, nós voltamos para Florianópolis, nós decidimos comprar uma casa na beira da praia. E compramos uma casa pequena, que era uma casa de pescadores, mas tinha, sim, o maior quintal do mundo, porque tinha 50 metros de frente para o mar. E aí mudou a nossa vida toda. Nós compramos o nosso primeiro barco, que era um barco de 6 metros, sem cabine, sem motor, no escambo. Como a mamãe morava nos Estados Unidos, o velejador que estava vendendo o barco dele queria umas velas americanas. Mamãe trouxe a vela e nós entregamos, e aí nós compramos o nosso primeiro barco. E começou toda uma vida voltada para o mar. Então, a gente empurrava o barco da porta da casa, direto para a água, e eram fim de semana, férias, feriados, velejando. As crianças com salva-vida, aprendendo desde pequena a velejar conosco. E, lógico, tivemos que aprender a fazer a navegação, tivemos que preparar. E o dia que o Vilfredo estava sentado e vendo o David, a gente botava assim as cartas náuticas no chão. Para onde a gente vai? A gente vai para a África, a gente vai para a Europa, o que a gente vai fazer? E Vilfredo falou, eu li num livro que a gente tem que marcar uma data. E aí foi quando nós marcamos a data em cima do aniversário do nosso filho do meio, o David. Quando o David fizer 10 anos, nós vamos sair para a nossa volta ao mundo. E foram 10 anos de preparação. Nasceu o terceiro filho, né? Já tínhamos uma tripulação, e o coitado dos nossos filhos passaram 10 anos meio que embalados sempre no sonho. Nós vamos sair para navegar. Já imaginou que coisa legal a gente poder explorar ilhas? Será que tem pirata? Será que tem tesouro? E durante 10 anos os meus filhos não conheceram nenhum outro esporte além do futebol e de navegar. Ninguém andava a cavalo, ninguém jogava tênis, ninguém fazia mais nada. Era justamente tudo que a gente podia fazer voltado para o mar. Remava em caiaque, nadava, velejava, mas nunca nenhum esporte de terra. Então, eles se apaixonaram também, e quando chegou o dia do aniversário do David, era uma sexta-feira 13, nós saímos dia 14, porque marinheiro é muito supersticioso, ninguém sai numa sexta-feira 13. Hoje eu vi você falando uma coisa que eu achei interessante. As pessoas podem pensar, não, mas velejar, isso é uma coisa caríssima, você ter um veleiro é uma coisa inatingível, inacessível, né? Primeiro que esse sonho foi construído homeopaticamente durante 10 anos, né, 10 Heloísa? anos. E era preparando, assim, economizando, e o preço do veleiro também, que você disse. Não, e não só isso. Era assim, vou comprar uma joia. Não vou comprar nada. Nós vamos guardar o dinheiro para a viagem. Vamos fazer uma melhoria na casa. Não, nós não vamos fazer, porque vamos fazer o que é necessário, básico. E você começa a aprender a questão do desapego. Será que eu preciso desse vaso mesmo? Será que eu preciso de um tapete novo? Será que realmente eu preciso daquela blusa ou daquele sapato? Não, esse dinheiro a gente foi guardando, foi economizando. Então, quando você pensa num barco, todo mundo fala, é um objeto que é caríssimo. Eu pergunto, quanto custa uma casa de veraneio? Pode ser na praia, na montanha. É o preço de um veleiro. E como nós fazíamos toda a manutenção, gente, eu sei fazer verniz, que qualquer pessoa que vem me falar assim, eu sei fazer verniz, eu pergunto, como que você mistura a proporção do verniz com o thinner? Se não sabe me dizer, então não vem falar de verniz comigo. Porque eu aprendi
de fazer de tudo. Costurar, eu já costurava, mas costurei as roupas das crianças todas, eu costurei as bandeiras todas, aí comprei kit de tinta para as crianças pintarem as estrelinhas das bandeiras dos países que a gente passava. Então, nós passamos a fazer tudo. E até tratar de dente do seu marido, né? Cortar cabelo. Coitado, serviram de cobaias. Eu cortava o cabelo de todo mundo, deles e o meu, sempre curtinho. Então, assim, realmente foi uma mudança de vida, foi uma preparação durante esses 10 anos para a gente poder sair. Agora, nós íamos sair para 3 anos só. E quando nós voltamos a São Tomás, eu e Vilfredo dissemos, olha, não tem como, nós vamos continuar a navegar, viver no mar e do mar. Lógico que nós tivemos que trabalhar, nós trazíamos pessoas que eram os empresários, amigos dele, que queriam vir navegar conosco, e nós fundamos uma empresa que se chamava Amigos Pagantes. Pagou, vem velejar, e a gente pode continuar a navegar. E isso realmente... Eu não era jornalista, mas, na época, eu escrevia muitos artigos sobre turismo para o Estado de São Paulo, para revistas, não só brasileiras, mas estrangeiras, e Vilfredo tirava as fotografias. Aí, mais uma habilidade que a gente descobriu que tinha. Nossos filhos, para ganhar dinheiro durante a viagem, eu fazia bolo, eles vendiam na esquina, $1 cada pedacinho de bolo. Então, assim, a gente foi descobrindo maneiras de poder ganhar dinheiro sem você precisar voltar para o Brasil e ficar dentro de uma casa ou dentro de um escritório. Vamos contar o roteiro da viagem, os lugares onde vocês pararam, né? Os lugares da venda de bolos, por exemplo. As vendas de bolo no Oceano Pacífico, eles venderam muita goiaba, eles pegavam no pé na goiaba, no Caribe, e eu era assim a freguesa que passava. Oh, what is this, guava? Very good. Aí eles olhavam para mim, aí compravam, as pessoas compravam. Então, nós saímos do Brasil, subimos pela costa do Brasil durante um ano inteiro, justamente para ver se era isso que nós queríamos. Nós saímos sem compromisso com ninguém. Nós vamos dar a volta ao mundo, mas também, se não der certo, até o fim do ano, nós voltamos. Porque uma coisa é você passar fim de semana, uma coisa é você passar férias, e uma coisa é você morar num barco, assim, 24 horas, todos os dias, durante um ano. Vilfredo tinha dias que acordava e dizia assim, cadê minha gravata? Eu falei, calma, você está no barco. E aí, o ensinar os filhos, ter a disciplina de dar aula para os meus filhos. Ser mãe é uma coisa, agora ser mãe e professora muda todo o quadro, né? E aí, nós passamos um ano na costa do Brasil, e quando nós chegamos justamente em Fortaleza, nós sentamos e dissemos, olha, tem opção, vovó e vovô querem ficar com vocês, caso vocês não queiram ir, ou vocês podem seguir, mas é para seguir. Só uma interrupção. Com que idades eles estavam, Heloísa? O mais velho com 15 anos, o Pierre, o David com 10 e o Wilhelm com 7 anos. E todos eles quiseram ir. Olha que legal. E todo mundo disse, deu opção, demos a opção. E eles foram conosco. E, obviamente, todas as tarefas eram divididas, as crianças aprenderam a cozinhar, ajudavam na manutenção também, e aí nós seguimos a costa toda do Brasil, saímos do Brasil, fomos para o Caribe, e aí passamos quase 3 anos velejando no Caribe, e depois, quando nós estávamos já em Aruba, o Pierre disse para a gente que ele queria desembarcar para seguir a vida dele. Com 18 anos, eu quero fazer faculdade, e ele foi para os Estados Unidos estudar. E aí nós seguimos, atravessamos o Canal de Panamá e ficamos mais 5 anos no Oceano Pacífico. Sabe lá o que é isso? Olha que delícia! 5 anos navegando pelas aquelas ilhas. Moramos 1 ano e meio na Polinésia Francesa. E, lógico, também, quando a gente parava em algum lugar mais tempo, os meninos iam para a aula. Então, eles falam fluentemente o espanhol, porque eles foram para aula na Venezuela, falam francês, porque frequentaram aulas também na Polinésia Francesa. Em Tonga, nós ficamos 3 meses, mas eles foram para a escola de saia. E aí a experiência foi assim, cada vez mais gratificante, e nós chegamos na Nova Zelândia em 1991. Quando nós chegamos lá, foi a vez do David, ele estava com 16 anos, dizer,
eu quero ficar em terra, eu vou desembarcar. E o David ficou em terra, e depois nós fomos e voltamos, e depois continuamos pelo Oceano Pacífico, passando pelo norte da Austrália, e chegamos pelo Oceano Índico todo, velejando durante um ano, África do Sul e de volta a Florianópolis. Agora, como é que era o cotidiano no barco? As relações familiares, os sustos, as baleias, o dia a dia no barco? Olha, eu não tenho rotina. Essa palavra está arriscada assim, no dicionário, porque nós tínhamos os turnos, cada um dá turno de 4 horas, e depois cada um tem o seu turno de cozinha, um turno de manutenção, de limpeza da cabine. Mas quando nós, por exemplo, estávamos em algum lugar cruzando o Oceano Pacífico e, de repente, o Wilfredo gritou, baleia! Aí nós saímos correndo para ver uma baleia de 15 metros ao nosso lado, nadando, e a preocupação de que a baleia pudesse encostar no barco, né? Lembrem-se, não tinha internet. Isso foi de 1984 a 1994. Então, as informações que a gente tinha eram dos livros. Eu coloquei no barco uma enciclopédia inteira, deixei de levar roupa para colocar a enciclopédia, porque não tem espaço, e, lógico, pelo rádio amador que nos dava as informações. Então, tudo isso serviu de aprendizado, não só para os nossos filhos, mas para nós também. Então, foi assim uma coisa maravilhosa. E a comida? Olha, nós comemos de tudo, aprendemos a comer, né? Já antes da viagem, meus filhos diziam assim, aqui em casa, a gente dizia para os amiguinhos que vinham, aqui em casa a gente tem que aprender a comer de tudo ou nós vamos morrer de fome. E era literalmente verdade, porque você não sabia o que você ia encontrar na frente. Então, a comida básica do mundo inteiro, que você encontra em qualquer lugar, é o arroz. E a pasta, o espaguete, ou pode ser aquela forma, né, de comida, tipo comida oriental, chinesa. Tal. No Panamá, nós compramos meio caminhãozinho pequeno, de alimentos, latas de leite em pó, tipo um creme de leite, pasta de tomate, né? E meio caminhão. Aí as pessoas dizem assim, aonde vocês vão colocar dentro do barco? E nós fomos aprendendo como estocar, como guardar o tempo, o prazo, a validade, e deixar as caixas. Nós tínhamos vidro especial, esses... caixa de plástico para poder guardar, para deixar esse lixo em terra, porque nós tínhamos que guardar o lixo até o próximo porto. Os alimentos, alguns a gente podia jogar no mar, e com o passar do tempo, eu fui aprendendo, se eu guardasse casca de mamão, casca de fruta, eu podia ajudar as pessoas nas ilhas a alimentar os porquinhos. Então, eu era uma celebridade quando eu chegava com o meu saquinho, eu congelava, né, para alimentar os porquinhos dos vizinhos. E tinha uma coisa de trocar também, não era, Heloísa? Você levava embalagens, porque lugares que eles chegavam e que não existia dinheiro, né? Nenhum. E aí você chegava lá, você quer comprar alimento. Como? Aqui não existe dinheiro. Aí, como é que era a troca de embalagens? Eu trocava não só a embalagem em Madagascar. Quando se fala em pobreza, eu digo assim, você tem que ir em Madagascar para entender como que o povo vive. Não é assim a pobreza, eles vivem com o básico. E eles precisam muito de armazenar grãos, e eles não têm nem dinheiro para comprar um pote para guardar nada. Então, alguém havia falado, eu tinha lido num livro de um francês, e eu comecei a armazenar. E o mais precioso eram as caixinhas de filme, porque as mulheres guardavam as contas, as agulhas, naquelas caixinhas de filme. Sabe, se alguém conhece ainda, lembra da caixinha de filme, aquela pretinha que guardava filme? Pois é, e para eles aquilo era um tesouro. Eu cheguei em Madagascar, enchi uma mochila de pote de maionese e tal, e fui para o supermercado. Aí eu cheguei lá e disse assim, tenho potes para trocar. Quase deu uma revolução, porque todo mundo veio. Eu tenho banana, eu tenho jaca, eu tenho isso, eu tenho grãos. E como é que você se cuidava? Por exemplo, na primeira viagem, que foram 10 anos. A segunda viagem foram 3 anos. 3 anos.
Então, os cuidados, por Primeiro, exemplo. sempre chapéu. Segundo, sempre boné, chapéu, o que for. Muitas das minhas fotos, você pode ver, eu estou de manga comprida. A gente costumava comprar aquela camiseta bem basiquinha, assim, bem, e molhar até para colocar no corpo, porque o sol secava assim em minutos. E, na época, não haviam muitos bons cremes para proteger, era assim, protetores solares naturais, né? E tem muitas fotos que a gente está com a cara branca, assim, de passar esses protetores, mas sempre com muita disciplina. Hoje, mais do que nunca, com toda essa gama de protetores que você pode ter, bloqueadores mesmo. Mas a proteção do sol, desde que as crianças eram pequenas, era uma preocupação muito grande minha, porque eu ficava imaginando que eu sou responsável para o futuro deles, que se houver um caso de câncer de pele, desse acúmulo de sol que eles pegaram desde pequeno. Agora, então, passando para a segunda viagem, porque depois a gente vai passar para a Cat. Quando nós já estávamos voltando da primeira viagem, depois de 10 anos, nós vimos atravessando o Oceano Atlântico. O Dave veio da Nova Zelândia, deixou o emprego dele lá para pedir licença, e a gente velejando em 4, o Wilfredo, eu, o David e o Wilhelm. E nós já tínhamos lido a história de Fernão de Magalhães e vimos conversando. Puxa, que legal! Fernão de Magalhães foi a primeira expedição que deu uma volta ao mundo, provou que a Terra é redonda. Vamos fazer uma expedição assim? E viemos já pilhados, entusiasmados, animados. E o David dizia assim, vocês ainda nem chegaram, já estão pensando em sair. E, realmente, nós precisamos voltar em terra, ficar 3 anos e nos preparar para a segunda viagem. E, nessa viagem, foi que o Dave voltou da Nova Zelândia para filmar a viagem, fazer os programas de Fantástico, um programa educacional. Já imaginou o sonho de todo professor? Eu tinha mais de 2 milhões de alunos. Já imaginou? E, assim, um programa educacional baseado na viagem, e já com alguma internet, que na época era assim, 34 kb, era bem baixinha, assim, e a gente tinha, às vezes, que parar num porto para poder mandar as fotos, porque de bordo a gente não tinha, só texto, a gente mandava os textos de bordo. Quando vocês decidiram a primeira vez, nós estamos saindo para ficar 3 anos no mar, que acabaram virando 10. Como é que as pessoas reagiram? Sua família, os amigos, acharam que vocês tinham enlouquecido? Não só isso. Primeiro que a gente era uma família normal, né, e deixou de ser. E aí todo mundo foi contra. Vocês vão tirar 3 filhos do colégio, vão colocar dentro de um barco e você vai dar aula para eles? O que vai acontecer com essas crianças? E depois pode tudo acontecer. Pode um cair do barco, vocês podem ter um acidente, qualquer coisa pode acontecer. Eu fui para Teresópolis, meu irmão é médico, eu passei 1 mês com meu irmão fazendo um curso de socorrista básico, sabe? Porque, lógico, um filho meu cair, se eu fosse chorar, não rolava nada, né? Eu tinha que saber, naquela emergência, como agir. Então, assim, a gente fez uma preparação muito minuciosa. E aqui eu vou abrir um parênteses para você. Todo mundo foi contra, menos a minha mãe e meu pai, que visitaram a gente em muitos lugares. Então, foi muito legal, porque as crianças tinham os avós visitando. E você precisou usar o que você aprendeu de primeiros socorros em algum momento? Olha, graças a Deus, com os nossos filhos, não. Assim, um arranhão, um machucadinho, mas usei muito nas ilhas, de pessoas que, por exemplo, uma senhora que tinha se queimado seriamente, que ela tinha feito um fogo e tinha que se queimado, e pessoas que eu ajudei nas ilhas, mas, graças a Deus, assim, na nossa família, nada. E algum momento, uma pergunta óbvia, mas inevitável, algum momento de arrependimento que você ali em alto mar pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Devia estar quieta em casa. Não houve? Quem disse que eu fico quieta em casa? Nós tivemos uma tempestade em 1991, em que perdemos os 2 mastros. No meio do mar, uma tempestade que não estava no nosso roteiro, que veio, nós já estávamos 3 dias no mar, mas a janela de tempestade vem muito rápido. Quando nos avisaram, não havia como voltar, não havia tempo hábil de voltar a um porto seguro. Nós estávamos fazendo uma travessia de 7 dias, entre a Nova Zelândia e Fiji. E, quando nos avisaram via rádio, nós nos preparamos, abaixamos as velas, roupa, tudo, sopa quente.
E nós havíamos trocado o cabeamento dos mastros antes de partir. Testes, tudo, mas havia dado um defeito, né? E quando nós estávamos no meio da tempestade, que eu não imaginava que podiam haver ventos tão fortes, onda mais de 10 metros, e o vento, e o vento, e o vento, e quando o Vilfredo desceu para tomar um café, a gente trocar de turno, o mastro fez pá! Eu disse, aconteceu alguma coisa, e de repente um barulho, mas assim, e o barco parou. A radar apagou, e nós ficamos assim, e quando o Vilfredo subiu, nós todos fomos ver, os mastros tinham caído. Nós demoramos 3 dias para chegar até onde a gente tinha chegado. E para voltar, nós demoramos 11 dias, que foram os dias mais que me deu tempo de pensar na vida, o tempo de me preocupar, né? Assim, eu estou no meio do mar. Mas eu vou falar, essa aqui é uma coisa que eu falo, repito e digo para todo mundo. Eu tenho muita fé em Deus. Meu amigo, não é aquele Deus que está lá no céu, não, é esse aqui que está do meu lado, meu amigo. E, realmente, ele nos abraçou, ele nos protegeu para que nada acontecesse de pior. Diz assim, isso aqui é para vocês pensarem um pouquinho, que vocês têm uma vida privilegiada. Então, continuem a vida de vocês. E, em nenhum momento, a gente pensou em desistir. Porque era nosso sonho. A gente... Sabe, passou 10 anos sonhando, aí já estávamos 7 anos mais no mar, velejando. E você desistir do sonho? Não dava. E a Catherine? Vamos contar a história da Catherine. Essa história é muito bonita. E aí eu digo que esse mesmo Deus, que, sabe, é meu amigo, fez com que a gente voltasse para Nova Zelândia, fosse consertar o barco. Porque no nosso roteiro, indo já para Tonga, a gente não ia estar voltando para Nova Zelândia, né? Nós íamos continuar a viagem, mas tivemos que voltar, consertar o barco durante 1 ano. E quando nós voltamos para aquela cidadezinha de Opua, na Bahia, apareceu um rapaz, o barco dele estava mais adiante, num botinho, e falou, brasileiros! E aí o Vilfredo falou, você é brasileiro? Ele falou, não, eu sou neozelandês, mas minha esposa é brasileira. E foi assim que nós conhecemos o Robert e a Giane. E, daquele momento, ficamos com uma grande amizade. A Giane estava grávida da Cat, né? E ela não tinha a mãe dela lá, e eu fiquei um pouquinho assim, metida, né? Fui ser um pouquinho para ajudar a montar o quarto da Cat, um pouquinho do enxoval dela, e conselhos, né, de mãe para filha. Na ocasião, ela tinha 26 anos e longe da terra, longe de tudo. Então, foi assim, nós tivemos uma amizade muito grande. Depois, nós tivemos que sair da Nova Zelândia, resolvemos voltar, e quando nós voltamos para a Nova Zelândia, a Cat já tinha nascido, ela estava com 6 meses. Uma menininha de olhos espertos, assim, e passamos os próximos 4 meses juntos, visitando um ao outro. Eles no barco deles, compraram uma casa, mas sempre velejávamos com eles também nos fins de semana. E depois nós voltamos para o Brasil, terminamos a nossa viagem, perdemos o contato, mandei cartas. Alguém lembra carta com selo e tudo? E mandamos cartas, e as cartas voltaram dizendo, não se encontram mais nesse endereço. E Vilfredo falou, não, de certo, eles botaram a menina no barco e estão velejando pelo mundo. E quando eu lancei meu primeiro livro, que chama 10 anos no mar, contando a história dessa primeira viagem, nós estávamos fazendo o lançamento no Yacht Club do Rio de Janeiro. E chegou o Robert com a Cat no colo. E, lógico, obviamente, nós, cadê a Giane? E ele nos comunicou que ela havia falecido com um tumor. E ali, naquele momento, com muita gente chegando para, sabe, uma noite de autógrafo, ele não queria dar aquela notícia, mas, para nós, assim, foi assim, ficar sem a falar, nova. Aos 29 anos, ela, sabe, tinha falecido. E ficamos ali, e, a partir daquele momento, o Robert passou a fazer parte da nossa vida, reatamos amizade. Então, cada lançamento, nós nos encontrávamos, e quando nós estávamos levando o barco de volta para Santa Catarina, Vilfredo convidou, quer ir comigo e com Cat, vamos velejar até Santa Catarina. E ele até falou assim, meu barco está tão longe na Nova Zelândia. Não, vou sim.
E aí nós fomos velejando, e quando nós estávamos na costa, né, do Paraná, pegamos uma tempestade, com bastante vento, chuva, e o Robert subiu, nós estávamos lá fora, Wilfredo e eu, já no amanhecer, e disse, eu queria falar com vocês. Eu menti para vocês. Eu não falei a verdade. A Jeane, na realidade, não morreu de um tumor. Lembram do acidente que ela sofreu em 1989? Eles falavam do acidente que Cat teve que nascer de cesárea, que ela tinha uma platina no quadril. E, durante aquela cirurgia dela, ela teve diversas transfusões, e de uma das transfusões, a bolsa de sangue estava contaminada com o vírus do HIV. Jeane foi contaminada, passou para nós, para a Cat, mas nós não sabíamos. Porque se nós tivéssemos sabido, nós não íamos ter filhos, nunca. E, sem saber, eles tiveram a Cat, que nasceu na Nova Zelândia, nasceu de cesárea, e na época que ela nasceu, em 92, não se faziam os exames, que hoje são obrigatórios, né? E quando a Jeane começou a sentir saudade do Brasil e começou a emagrecer, ele disse, não, eu sei que a saudade é grande, nós vamos voltar ao Brasil. E quando chegaram em Manaus, ela ficou doente, e ao levar ao hospital, realmente foi quando eles descobriram que eles eram soropositivos. E, naquele momento, Robert falou, lembra então que Jeane morreu, na realidade, de AIDS. Ela tinha... Eu não estou muito bem, e Cat está, assim, no início da doença, e eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu queria que vocês adotassem a minha filha. Assim, sabe, quando você escuta uma frase dessa, uma pergunta dessa, você pensa assim, não escutei direito. Eu falei, como assim? Ele falou, eu conversei com Jeane e nós queríamos que ela tivesse uma vida que nem nós vimos a dos filhos de vocês, crescendo num barco, porque esse era o nosso sonho, que não aconteceu. Eu desci e olhei para ela dormindo, né? Eu disse, eu já sou sua mãe. Sem saber, na convivência daqueles meses que a gente estava vivendo, eu já tinha ela como filha do meu coração. E aí a parte legal depois foi só fazer, né, esperar todos os trâmites, assistente social, tudo legalmente para que ela se tornasse a Cat Schirmer, nossa marinheira. E ela viveu até que idade? Esteve com vocês até que idade? Cat era um anjo que Deus emprestou para a gente, mas eu acho que assim, ele tentou testar essa minha fé, levando ela de volta. Ela viveu conosco até quase 14 anos. Ela tinha 13 anos, faltavam 2 meses para o aniversário dela, e ela faleceu. Navegou com vocês? Quanto tempo que ela ficou no mar? Ela, na segunda viagem, ela passou 3 anos navegando com a gente. 3 anos 3 navegando. anos. Sem medo de tempestade, sem medo de mergulhar, sem medo de nada. Era realmente uma marinheira. E você contou para ela que ela era soropositiva bem mais tarde, né? Bem mais tarde. Sempre falei, Cat nunca tomava remédio, ela sempre tomava vitamina, que devido à doença ela era mais magrinha, mas não desenvolvia como as outras crianças, e eu dizia, você tem que tomar uma vitamina para você crescer. E sempre que fazia exame, eu dizia para ela, você tem uma condição de saúde que requer cuidados, mas nunca mencionei realmente o que era. Até que um dia que ela ficou doente, ela disse, eu tomo tanta vitamina e fico doente, o que realmente eu tenho? Ela tinha 9 anos, o pai dela já havia falecido, e foi um momento que eu contei para ela. E foi um momento muito difícil, mas que serviu para ela, de repente, dizer para mim, agora eu sei que eu tenho que tomar minhas vitaminas com muito mais cuidado, sabe? Então, foi assim uma reflexão na vida dela. E fazer esse livro contando essa história, Heloísa, não deve ter sido fácil, né? Não foi fácil. Primeiro que o que eu escrevi não era para ser um livro. Eu comecei como uma terapia. Eu chorava muito, eu estava assim, imagina, perder uma filha, um filho é uma coisa que eu não posso nem imaginar nenhum pai. Hoje, inclusive, eu sou assim, muito sensível a qualquer perda de pais que perdem os filhos. E fiquei assim, arrasada.
E minha irmã, que é um anjinho também, sentou do meu lado e dizia assim para mim: você expressa muito os seus sentimentos escrevendo. Eu olhava para ela e disse: eu não consigo nem olhar, nem ver como que eu vou escrever. E ela me sentou, me deu um lápis, e sentou e me sentava comigo assim, religiosamente, me fazendo escrever. E 1 hora, 2 horas, e durante 2 meses eu escrevi. Botei para fora assim meu coração, minha alma, meus sentimentos, a vida dela, o que eu me lembrava, fui escrevendo. E passei a escrever, ela foi embora, passei a escrever, e com o tempo ela voltou ao céu em 2006. Né? E em 2008, meu filho falou: eu queria fazer um filme sobre a vida da Cat. Ele tinha outros roteiros, outras histórias, mas ao levar em Cannes, ele apresentou as histórias e as pessoas disseram: não, você tem que fazer a história da vida dela. E ele queria o que eu tinha escrito. E eu disse: não, não vou te dar, porque isso é meu. Mas, realmente, naquele momento, ele levou para o Marcus Bernstein, que foi quem fez o roteiro, né, que é o roteirista, e depois disso o Dave falou para mim: escreve um livro. Aí eu falei: não estou preparada. E passei esses anos todos também fazendo pesquisa de coisas que eu não sabia sobre a vida dele, na vida passada dele na Nova Zelândia, na Austrália, a vida dela no Amazonas, que eu não sabia, para poder juntar o material para escrever o livro. Eu demorei exatamente 6 anos para que saísse o livro. Então, foi assim, um abrir de alma, falar de segredos que eu nunca contei para ninguém. E vai virar filme, então, né? Vocês já estão procurando a menininha para ser a Cat. Isso. Vai ser começar a filmar, está em pré-produção. Abrimos agora, esse mês, abrimos para o casting, né, para escolher as pessoas que vão fazer o papel da mãe da Jeanne, inclusive para quem vai fazer o papel da Cat. E o que você estava dizendo do Senhor dos Anéis, Heloísa? Porque, assim, nós temos uma produção 100% brasileira, né, e a produtora Ocean Films, que é de Florianópolis, do Roni, com David Sherman, que é meu filho, e mais o Matias Egerbert, da produtora mexicana, e agora nós temos mais uma pessoa que agregou, depois de ler o roteiro, ficou bem entusiasmado, que foi o Barry Osborne, que fez O Senhor dos Anéis. Então, assim, o filme cresceu, e eu sempre digo assim, é o jeitinho da Cat de atrair as pessoas para tudo que ela faz. E só para, antes de fazer uma pergunta, eu digo para vocês, tem gente que diz assim para mim: mas é um livro triste. Eu digo: não, é um livro que conta uma história de amor. E, na realidade, uma história de amor de uma mãe, né, uma família por uma criança, e de uma criança que viveu muito feliz os 11 anos que ela viveu com a gente. Que isso é o mais bacana. E era o que você dizia hoje, né? Um livro que faz refletir. É um livro que faz um pensar, um repensar, as lições que vocês tiveram, as lições que a gente pode ter. E da impermanência, o desapego, que a vida, todo mundo acha, a gente faz planos para 1000 anos, e é uma urgência de vida muito grande. Realizar os sonhos, porque você não sabe realmente, né, o dia de amanhã. Boa noite. Oi, boa noite. Heloísa, muito prazer. Ontem eu tive a oportunidade de escutar a conversa com a Amir e a família dele, agora com você. Realmente são pessoas admiráveis. E a inveja não é um sentimento muito bom da gente ter, não, mas eu admiro e a invejo. Gostaria muito de ter essa coragem de largar todo o conforto, toda a segurança, né, de uma casa, de uma vida estável e partir em busca dessas experiências autênticas, né, como já foi dito aqui ontem. Mas o que me deixa bastante curiosa é o seguinte: lógico que você não vai entrar em detalhes, mas tem que ter um planejamento, muita disciplina, por tudo que eu escutei ontem e hoje, né? E eu fico me imaginando a questão financeira. Vocês contam com patrocínio? Vocês se desfizeram de algum patrimônio que vocês... Como é que vocês conseguiram viver 10 anos, depois mais 3 anos, né?
pelo menos para começar esse sonho? Como é que foi? Conta para a gente. Muita economia, muita vontade de viver o sonho. Começamos a comprar o que podíamos comprar em termos de um terreno ali, uma coisa ali. Vendemos tudo. Eu digo para vocês, as pessoas falaram, mas hoje aquele terreno valeria não sei quantos milhões. Eu digo, ele está lá, a gente já foi, já voltou, já foi, já voltou. Então, tem que ver realmente o que é a prioridade da sua vida. Então, eu poderia hoje ter 4 terrenos, 2 casas e não ter ido a lugar nenhum. Então, nós viramos essa página de que o que você quer... lógico, hoje eu tenho uma casa pequena, mas hoje eu tenho uma casa. Mas a minha casa hoje é o nosso barco. Então, nós fizemos essa escolha. Nós fizemos todo um planejamento para a gente viajar 3 anos, depois trabalhamos. E você tem que ver que o nosso modo de vida é muito... Wilfredo costuma dizer assim, o que a gente paga de telefone hoje, dá para a gente viver 1 mês no mar. Porque a conta do telefone... Não, é verdade. E, sabe, o IPTU da casa, o que você vai pagar de luz, você vive 1 mês no mar, porque as despesas são menores, você se veste mais simples. Hoje, na segunda viagem, nós contamos com patrocinadores. Nessa viagem, nós contamos com... Nessa nova viagem, muita gente nem sabe, né, que nós vamos partir novamente. Isso é o principal aqui que a gente tem que contar. Nós vamos partir para a próxima viagem. Nós temos 3 empresas, né, que acreditaram no nosso sonho. Então, assim, eles vieram, o HDI, a Solvia, a Estácio, apostaram no nosso sonho. Então, assim, hoje a gente tem esse patrocínio para poder viajar, mas o mar é o mesmo. A gente está indo, construindo um barco novo. E posso contar? Nós estamos construindo um barco novo, que é um barco grande, de 80 pés, a tripulação também mudou. Nós temos a 3ª geração de Sherman no nosso barco, porque vai o nosso neto, filho do Pierre, o Emmanuel, que vai velejar conosco. Ele tem 22 anos. Então, nós temos um barco maior, estamos construindo um barco maior, e esse veleiro tem um significado muito especial, porque o nome do veleiro é Cat. Então, vai ser a Cat que vai levar a gente nessa próxima volta ao mundo. Chama-se Expedição Oriente. Vocês vão começar indo... Oi, desculpe. Fala o roteiro para a gente um pouquinho, Lu. Nós vamos sair de Santa Catarina, de Itajaí, onde o barco está sendo construído, descemos para a Patagônia, vamos à Antártica, subimos o Oceano Pacífico, passando por diversas ilhas, vamos à Nova Zelândia, Austrália, subimos para o norte, para todo o Oriente. Então, nós vamos fazer a Ásia, a China, Japão, Hong Kong, vamos fazer o Vietnã e vamos descer via Indonésia, passar pela África do Sul de novo e de volta ao Brasil. Serão 2 anos nessa nova expedição. E eu gostei muito de ver você falando que o barco é uma casa de praia, sendo que você escolhe os vizinhos e a praia, né? Exatamente. Essa é a vantagem, né? Na casa de praia você não pode fazer isso. Você pega um vizinho ouvindo música lá no último volume, acabou o descanso, né? Gente, próxima pergunta. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marcos Heloísa. É um prazer estar falando com você pessoalmente aqui. Eu estou com a minha esposa aqui, a gente também veleja, aqui pertinho, na empresa, aqui perto. E nós temos uma menina também de 2 anos, igual você falou da Cat agora, com 2 anos e meio, veio totalmente na minha memória, assim, na minha cabeça. Nossa filhinha velejando com a gente, adora água. Papai, água, água. E eu tenho uma admiração muito grande por vocês, da família Sherman, por tudo que vocês realizaram desde a década de 80, que era uma aventura, na verdade, que vocês fizeram. Fantástico. E queria fazer uma pergunta para você, assim, quando eu li o livro, que você fala, Busca do Sonho, você comenta que quando vocês foram para o Caribe, vocês tinham um guapo, né? O barco de vocês. E lá nos Estados Unidos, o Wilfredo vinha sendo tentado por uma proposta para vender o guapo. E aí ele acabou cedendo e vendeu. Eu fico imaginando se eu fizesse com a Kátia, o que ela ia falar para mim. Eu fiquei pensando, qual que seria a sua reação? Mesma que ela teve aí, você está louco.
contar de pra gente um repente, pouquinho. nós ficamos sem casa, sem barco. Uau. É porque nós queríamos um barco maior, que na nossa ideia, aquele barco pequeno, quer dizer, não é pequeno, um barco grande. Na nossa ideia, era um barco. E aí você perguntou do financeiro. Na época que nós vendemos em dólar nos Estados Unidos, nós fomos comprar um barco francês, que a Europa estava lá embaixo, e aí nós ganhamos. Nessa troca de barco, nós ganhamos, compramos um barco maior por um preço menor. Então, eu quase matei o Wilfredo. Eu falei, você está louco? Onde que... E aí nós ficamos com 300 quilos de bagagem, sem ter um barco. E nós passamos durante mais de 3 meses procurando um barco. Que a gente acha que é fácil, eu vou chegar e vou comprar um barco. Não é bem assim. Né? Então, é assim, você tem que ter uma sinergia com aquele barco, ele tem que falar, diz assim, eu estou aqui para vocês. Tempestades, calmaria, baleia, tubarão, nada disso é o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo está no relacionamento no pequeno espaço. Não só de marido e mulher, mas de mãe com os filhos, de filhos com a mãe, com o pai, e também com os tripulantes que nós tivemos na segunda viagem que vieram. 5 tripulantes de idades e personalidades e nacionalidades diferentes. Né? Então, tudo isso a gente tem que aprender a conviver. Então, esse é o maior desafio, essa convivência no pequeno espaço. Brigamos, Wilfredo e eu, somos humanos igual todo mundo, temos as nossas diferenças, mas, assim, de repente, depois, vocês já imaginaram? Eu estou bravo por alguma coisa que ele falou, que ele fez, e, de repente, vem uma tempestade e ele diz para mim, segura a vela aí, vamos apertar, vamos descer. E eu cruzar meus braços e dizer assim, eu não estou bravo com você. Não dá. Nós estamos literalmente no mesmo barco. Então, somos interdependentes um do outro e dependemos realmente de estar num bom relacionamento. E isso funcionou para a gente. Né? Boa noite, Leila. Boa noite, Heloísa. Boa noite. Você conta a sua história com muita poesia. Mas a gente sabe também dos perigos, né? Acidentes. Inclusive, um último comentário que eu vi na televisão, vocês passando lá pelo Estreito de Magalhães, vocês tiveram encontro, assim, não encontraram, mas passaram por piratas. Como é que você lidou com esse medo para você não desistir dessa história? Você falou da sua fé em Deus. Você conseguiu passar essa fé também para o seu marido, para os seus filhos. Mas, no dia a dia, como que você lidou com esse medo para não desistir do seu sonho? É que eu aprendi, não Wilfredo, nem meus filhos, é que eu aprendi que, se eu fosse desistir porque eu tenho medo, eu nem saía de casa. Faz parte do dia a dia de todos nós ter um medo. Hoje, por exemplo, da violência, tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem outros medos. Mas para saber que eu posso enfrentar aquilo, lógico, eu tenho o maior medo, me apavoro, tenho medo, tenho fé, óbvio, mas eu tenho medo, mas eu tenho que aprender a dominar esse medo, porque senão a primeira coisa que eu vou fazer é pegar minha malinha e voltar para casa. E o sonho, eu acho que fala mais alto. Quando você sonha, que você fica vivendo o sonho, você sabe quantas pessoas têm esse privilégio de viver o sonho? Seja qual for, seja de morar numa casinha lá na Serra da Canastra, seja de morar em Nova York, seja de morar, sabe, em qualquer lugar, numa beira da praia. Então, para viver o sonho, você vai ter que aprender a controlar o seu medo, a administrar esse medo. Medo existe. E Wilfredo, às vezes, brinca e diz assim, eu não tenho tripulante que não tenha medo, porque o medo é até um freio. Aquele tripulante que é o valente, que vai se jogar dentro d'água, arrojado. Não, você tem que ter um medo para você saber administrar. Então, é assim que eu vivo. Boa noite, Heloísa. Meu nome é Lorival. Eu não navego, né? Eu tenho algumas viagens feitas pela América do Sul, fui até o Caribe, mas fui de motocicleta sozinho. E nessa viagem eu aprendi o seguinte, que para percorrer um caminho, você precisa impregnar-se dele, né? Precisa harmonizar-se com ele, senão ele te rejeita, né? Essa sensação que a gente tem quando está viajando. E também, o mais difícil de uma viagem, talvez não seja
os precalços, as dificuldades, né? No caso de vocês, a quebra do mastro, tempestades, né? Talvez não seja isso, mas talvez seja soltar as amarras que nos prende à nossa vida cotidiana, né? Esse apego a essa proteção que se tem em terra, né? Porque aqui, junto com a nossa comunidade, a gente tem tudo, tem toda a segurança, né? Tem tudo que a gente quer, mas lá, na hora que você está no alto mar, ou no meu caso, quando eu estava, né, na selva da Guiana, à noite, com a moto quebrada, olhei para o céu, vi o céu todo estrelado, e chorando, eu falei, agora eu sou aprendiz pisamundo, né? Eu gostaria de saber de você, o que mexeu com sua cabeça é essa experiência de estar também, né, em movimento, né? O que alterou, o que mexeu, o que você descobriu, porque essa experiência que vocês passaram, e também que eu passei um pouco, né, não chega a ser tanto quanto vocês, é que a gente realmente se encontra com nós mesmos, né? Você na essência. Não existe esse arquétipo, né, esse trejeito que você tem na sua rotina. Você está na sua essência, você e a natureza e Deus, né? Exatamente. Gostaria de saber o que mudou na sua vida em relação a isso. Eu costumo dizer que, através do mundo, eu conheci várias culturas, várias pessoas, vários lugares, mas foi através do mundo, viajando, navegando, eu descobri a mim mesmo. Uma pessoa que eu não conhecia. Eu me conhecia como a Heloísa, que era a Heloísa, a professora, a mãe, que tinha a vida normal como todo mundo. E navegando, eu tive que buscar até outras habilidades que eu nem sabia que eu tinha, né? E continuo descobrindo cada vez mais. E isso é o que a vida me ensinou, tem me ensinado nessa navegação. Quando você fala em vida segura, eu vou te falar uma coisa. Eu recebi e-mail na segunda viagem de uma moça que mandou e-mail, diz assim, eu o admiro muito, mas acho você muito irresponsável de levar uma criança pequena para o meio do mar, tirar de uma casa, e me mandou um e-mail assim, que eu até fiquei meio, chocada. Eu falei, olha, essa é minha escolha, assumo a responsabilidade, e deixei de falar, quer dizer, porque não me mandou mais e-mail. Passados uns meses, eu recebi um e-mail, e essa pessoa disse, Heloísa, eu quero te pedir desculpas. Eu falei, pensei, né, continuei lendo o e-mail. Eu achei que você vivia uma vida que era uma vida não segura. Eu comprei um apartamento no Rio de Janeiro, paguei o apartamento, me mudei para o apartamento e o apartamento ruiu. Vocês lembram de um prédio de apartamento no Rio de Janeiro que ruiu? Pois é, eu tive a sorte que eu não estava em casa e saí com a vida. E minha vida mudou toda. Eu entrei em depressão porque eu perdi tudo que eu tinha, as minhas fotos, tudo que era meu, que são as coisas materiais. Entrei em depressão, infelizmente, perdi meu emprego, estou com síndrome de pânico. Então, eu olho e digo assim, como é que ela tem coragem de estar com a família lá numa vida que não é segura? A minha vida passou a não ser segura. Então, depende justamente do seu olhar para a vida. E cada um tem o seu, né? Cada um sabe o tamanho da sua tempestade. E que é o que eu acabei de falar hoje para você. As tempestades não duram para sempre, elas passam. Então, você tem que saber navegar, vencer o seu medo para enfrentar a tempestade. Tanto você, Leila, quanto a Heloísa são duas pessoas admiráveis, que eu tive o prazer de conhecer. Né? Sei assim, das superações de Leila, sei das superações de Heloísa, né? Fiquei muito próxima da Heloísa quando a Heloísa lançou O Pequeno Segredo, a gente começou a conversar. Quando eu li uma reportagem na Veja, eu falei, nossa, eu vou atrás da Heloísa. Então, antes de qualquer coisa, eu já acordei ligando para ela. Eu falei, Heloísa, você vem lançar esse livro aqui. Ela, nossa, eu estou tendo um bebê. Eu falei, não é seu não, né? Meu filho. Eu falei, então, dá um jeitinho aí do bebê nascer ou antes, você vem fazer o lançamento com a gente, que era muito carinhoso. Porque o que eu vi no seu livro, o que eu vejo nos livros da Leila, eu não quero falar do livro dela hoje, que amanhã eu falo mais, nessas histórias, como que vocês conseguem passar por essas tempestades com sabedoria, que às vezes é difícil. Não que não venha doer. Né? Toda a história que Heloísa falou aqui da Kétia, gente, não é nada perto do que essa mulher viveu, abrindo o coração dela. Deixar entrar uma criança dentro da sua casa, né? Abrir o coração, porque o ato de adotar
é uma coisa que eu acho que requer muito do ser humano. Eu acho que requer muita coragem, né? Você abriu o seu coração e sua vida, e a Cat, para você hoje, virou tudo. Eu acho que, querendo ou não, Heloísa, eu posso estar sendo ousada, mas virou seu motivo de viver. É um dos motivos de viver e que a vida continua. Da lição da Cat, para mim, é isso. A vida continua. E não só continua através do que eu estou fazendo com ela, mas através dos filhos, dos netos, nova geração que está vindo para a minha vida. Então, a vida continua. Essa é uma coisa assim, que eu estou aprendendo, uma lição que eu ainda estou aprendendo. Então, agora eu peço para as duas, tanto Leila quanto Heloísa, deixa uma mensagem dessa ideia de pular as tempestades, acreditar que o dia seguinte existe, que tudo vai ser melhor, para a gente partir para os autógrafos da noite. Vamos lá, Leila? Então, eu vou falar primeiro para deixar a nossa convidada encerrar a noite. Eu acho que o que eu tenho para dizer talvez esteja no título do meu livro, que não é meu, isso é um verso de um poema do Emílio Moura, um poeta modernista de Dores do Indaiá, foi amigo do Carlos Drummond de Andrade, morreu em 71, e tem um poema dele que eu amo, que ele fala: viver não dói, o que dói é a vida que se não vive, tanto mais bela sonhada, quanto mais triste perdida. Viver dói, e dói muito, às vezes, né? Nós todos sabemos disso. Mas não viver dói mais, se encolher diante da vida dói mais. Eu acho que, assim como a Heloísa, eu nunca temi muito as tempestades, não. Eu nunca tive muito medo de me molhar. E cada vez que você enfrenta uma tempestade, seja em alto mar, seja numa noite escura da infância em Araxá, eu acho que você sai dela fortalecida. E entre uma tempestade e outra, sempre há coisas fantásticas, né? Hoje eu cheguei aqui de manhã, apavorada, que eu sou muito Caxias, como eu tenho que fazer esse bate-papo com ela, não acho livro, não consigo livro e tudo. E, de repente, eu estava diante de um ser humano maravilhoso, que me acalmou, que me alegrou, que me encheu o coração. A gente estava ali fora conversando, né, Heloísa? Até esquecida do evento. E a vida tem esses momentos ensolarados que eu acho que são um contraponto necessário e poético a toda a paisagem. Eu acho que vale a pena cada dor, cada alegria, cada segundo. E eu concordo com ela e falei para ela que, na realidade, quando a conheci pessoalmente hoje, eu senti que conheci uma irmã, encontrei uma irmã. Em algum plano, em outra vida, outras vidas, nós já havíamos nos conhecido. O que eu quero dizer para vocês é assim, simples, eu não dou conselho, porque se conselho fosse bom, eu estava rica, eu fazia uma opção de vidrinho e vendia. Mas a minha experiência de vida é assim, de você acreditar. Eu tenho um sonho que eu quero fazer uma faculdade, que eu quero sair para viajar, que eu quero. O que eu quero? Qual é o meu sonho? É acreditar naquele sonho, assim, vestir aquele sonho. Realmente lutar por aquele sonho. Porque não vão faltar pessoas que vão tirar aquele tapete, não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas você tem que acreditar para você realizar o sonho. E como, né, diz a vida, vale a pena? Sim, vale a pena. E tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Né? Então, você tem que ter essa alma que acredita no seu sonho. E realiza o seu sonho, porque, sabe, não existe coisa melhor do que estar realizando o sonho. E leiam os livros dela, que ela escreve de uma forma deliciosa. Obrigada. Heloísa, bons ventos.